Boa noite, está no ar o Saúde e Companhia, aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. E hoje eu tenho o privilégio e a enorme responsabilidade, de substituir os apresentadores aqui dessa bancada, que são o Dr. Domingo Braille e o Dr. Renato Silva, que estão num recesso aí de férias muito merecido. E o Saúde e Companhia desta noite é mais uma prova de quão excelente e virtuoso é o DNA de Rio Preto no campo da medicina. O nosso convidado realiza um trabalho maravilhoso de reabilitação e de recondução a uma vida curada, sã e digna de milhares de pacientes em todo o Brasil que procuram a clínica dele, os profissionais que estão junto com ele nesse trabalho de recuperação, de reabilitação de pacientes dependentes químicos, seja pelo uso de álcool ou outras drogas. O nosso entrevistado também é formado pela Faculdade de Medicina de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, e ele possui a formação dele que é clínica geral, mas ele tem especialização em dependência químicas e outras comorbidades psiquiátricas desde 1990. Eu estou falando aqui do Dr. José Tufik Hadi, da Clínica Médica Tufik Hadi. Boa noite, Dr. Tufik. Boa noite. É um enorme prazer receber você aqui. E desde já, em nome do Dr. Braille e do Dr. Renato, eu agradeço a tua presença aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Tá? Bom, então a gente vai aqui já começar pela primeira pergunta, porque o assunto de hoje é urgente, é muito necessário e é muito atual, Alcoolismo, dependência pelo uso de drogas e também por outras drogas pesadas que a gente tem aí nesse mundo doido nosso. Dr. Tufik, num país em que o apelo à ingestão de álcool é cada vez maior, que também o acesso às drogas é cada vez mais fácil, facilitado, a que deve o sucesso do tratamento da sua clínica, que é tão famosa, tantas pessoas vêm aqui para Rio Preto atrás desse tratamento de vocês? O método de trabalho nosso é diferenciado, sempre foi diferente, A gente, em casos extremos a gente indica a internação, mas é o tratamento ambulatorial. Nós temos 5 psicólogos que fazem a triagem, os pacientes antes de passar por mim, eles são acompanhados, como é que eu posso dizer? É feita uma triagem. Triados, para ver se o paciente está empenhado a tratar, se ele vai aderir ao tratamento. E aí, o diferencial, combinação de vários medicamentos, o problema é o seguinte, tem que tirar a compulsão do paciente. Aí tudo vai ficando mais fácil, eles não sofrem para parar de usar álcool, droga. Certo. E como você fala que é tratamento... É motivacional, tem que motivar. Tem que ter a motivação. Certo. E se o paciente não tem, a gente tenta induzir esse paciente a essa motivação. A gente transforma o bicho de 7 cabeças em um negócio mais suave para eles. Um jacaré numa lagartixinha. Seria isso, mais ou menos. Certo. E, Dr. Tufik, outra pergunta minha como que você pode saber que um paciente já está dependente do álcool, por exemplo? Tem um parâmetro? Existe um vários, parâmetro? Tem até uma tabelinha que eles fazem, mas uma média, o meu modo de vista é o seguinte, por exemplo, é o paciente começar e não saber parar, porque na cabeça de quem bebe, não, eu não sou alcoólatra, quer dizer, eu já não uso essa palavra. Alcoólatra é feio, você virar para um indivíduo que bebe e falar assim, é alcoólatra, quer dizer... Existe o etilista, o indivíduo de grau leve, moderado a grave. O começo de tudo é o começar a beber e não saber parar. É aquele indivíduo que, se quiser, passa um mês, passa 20 dias, passa o tempo que for sem beber. O dia que ele fala, não, hoje eu vou tomar uma cerveja, ele toma uma caixa. Quer dizer, o indivíduo que passa a beber é o bebedor problema. Aí é o início de tudo. É o que não sabe parar. É o que não sabe parar. Aí já é onde a pessoa tem que já ficar um pouco mais alerta. E mesmo que seja só socialmente também, ele não sabe parar, ou em casa. Se for tomar uma latinha em casa, ele tem que tomar pelo efeito. Por isso que na evolução do vício, o indivíduo começa a beber uma quantidade muito grande de cerveja, chega um ponto que a cerveja já não vai, depois de anos. Entendi. Aí começa o quebra-gelo, começa um uísque no meio e aí vai.
Entendi. É porque vai precisando cada vez mais da motivação, da euforia do álcool, sei lá. Seria do efeito, assim. E de outras drogas, doutor? É feito o mesmo trabalho também? Além do álcool? É feito o mesmo trabalho, é motivacional. Precisa da motivação. Precisa da motivação de querer parar, por isso que é feito todo um trabalho antes de passar comigo, né? Certo. Mas os medicamentos ajudam a tirar a fissura, tirar a ansiedade do uso da droga. E não existe nenhum tipo de internação, de não, nada? No meu trabalho não. É só mesmo... Se o paciente tiver fora por exemplo, está tentando a própria vida, a vida dos outros, se for um paciente problema, é um paciente complicado, a gente sugere que interne antes, a gente não indica internação, para evitar problema. Aí depois de 15, 20 dias a gente fala para trazer o paciente para a gente. Certo. Mas isso é muito raro acontecer. Uhum. Quem anda consumindo mais álcool, o homem ou a mulher? Olha, quem procura mais o tratamento é o homem, né? É o homem, né? Ou a mulher ainda tem, será que tem vergonha de se aproximar de um tratamento desse? Não, o homem ainda bebe mais, é a cultura nossa. Se bem que a mulherada está bebendo muito. Tá. Né? Você vê meninas, hoje a gente sai por aí, você vê as meninas, aqui em Rio Preto parece que deram uma proibida, mas em posto de conveniência, eles compram um litro de vodka com suco e ficam bebendo, quer dizer, é absurdo. As meninas também. Bom, vamos lá. Falando sobre isso aí, dos jovens, eles têm consumido muito mais álcool que antigamente, né? Muito mais álcool e muito mais droga. E muito mais drogas também. E o que vai fazer? Qual que é o efeito na vida adulta desses jovens, doutor? Porque até aquele estilo sertanejo universitário, né? Fala aquelas músicas, bebo sim, estou bebendo, e vai continuar bebendo, e bebo. As músicas hoje só falam disso, né? Desse estilo country nosso, né? Sertanejo. Isso aí é um apelo que fica na cabeça do jovem também, né? Principalmente das crianças, né? Das crianças também, né? Principalmente de crianças. Você está preparando... Os jovens de 15, 16, 17 anos de idade já têm mais ou menos a opinião formada. Certo. Essas músicas eu creio que não influenciam muito. Não pega mais, né? Agora você pega uma criança de 8, 10, 12 anos, já isso aí fixa um pouquinho, né? Com certeza. Então, com certeza. Acho que o bonito é beber, né? O bonito é beber. O homem é o que bebe. O que bebe refrigerante não é homem. Verdade. Por quê, né? Até assusta. E qual que... mas vai ter... Geralmente é muito comum, assim, casos desses jovens, dessa nossa faixa etária, já ficarem dependentes do álcool? Ou não? Isso vai ter um efeito mais para frente? Mais para frente. Isso aí, geralmente... Eu costumo dizer que, pelo que a gente vê lá, o social dura em média de 7 anos, 10 anos, depende da pessoa. Ah, é? Mas social tem paciente... que você fala é o quê? Vamos explicar. O bebê controlado, moderadamente, um indivíduo que sabe beber. Tá. Não que todos que sejam social vão evoluir para o vício, não é isso. Tem gente que bebe faz 40 anos e nunca passou disso, sabe beber. Agora, a maioria das pessoas tem tendência ao vício. Por que você fala isso, a maioria das pessoas? Que tipo de tendência é essa? Olha, é o criar tolerância. Né? Por exemplo, você vai bebendo, hoje você bebe 2, 3 chopp, amanhã você bebe 5, 10 e a coisa vai evoluindo. Então o indivíduo vai pegando tolerância à quantidade de bebida. Então essa é a evolução do vício. Entendi. Mas não que todos sejam obrigados a evoluir para o alcoolismo. Certo. Certinho. Então tá. Agora, no próximo bloco, a minha pergunta para o Dr. Tufi, eu queria que vocês continuassem com a gente, é sobre o tipo de paciente que é mais atendido ali. Porque a clínica deles, a clínica médica Tufik Rad, ela atende pacientes do Brasil todo. Então, eu penso que pelo número de pessoas e já pela segmentação que eles têm, o acompanhamento que eles têm de pacientes dependentes químicos, possa ser possível já traçar até um perfil do dependente químico por álcool ou por outras drogas no Brasil. E é isso que a gente vai saber dele daqui a pouquinho, depois do comercial. Viajar, divertir,
correr, reencontrar ou usar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. Boa noite, voltamos aqui para o nosso segundo bloco do Saúde e Companhia, que hoje recebe aqui na nossa bancada o Dr. José Tufik Hadi, da Clínica Médica Tufik Hadi, especialista em reabilitação de pacientes dependentes químicos, ou por álcool ou por outras drogas. Dr. Tufik, existe um perfil do paciente dependente químico no Brasil, pela amostra que vocês têm na sua clínica, ou não é possível tratar isso, saber isso? Perfil que você diz de faixa etária? De faixa etária, social mesmo, não, econômico, não. Hoje está... Está bem misturado, antigamente, né? por exemplo, usuário de crack, você já vem na tua cabeça aquele cara que você vê na rua, que eles falam que é nóia e tal. Hoje em dia tem usuário de crack na sociedade, tem usuário de crack em todo lugar. Então, assim, já não é mais do jeito que era. Certo, então não dá mais para traçar. E falando em crack, vocês atendem muitos? Muito. A maioria dos usuários hoje de droga são usuários de crack. Ixi, e aí acaba com a família, né? Acaba com tudo, né? Família, a vida do indivíduo, acaba com tudo. E eu penso que a família é a pior vítima, né? São os codependentes. Né? Os codependentes, exatamente. E qual que é a hora certa da família buscar ajuda, doutor? Assim que descobrir. Por exemplo, às vezes a família descobre que o menino fuma um baseado. Ah, não, mas maconha é fraco. Não, a maconha dá para levar, mas não dá. Dali vem as outras drogas. É esse o caminho. Então, esse é o caminho. A evolução natural da coisa é essa. Né? De cada 100 pacientes que eu atendo hoje, usuários de cocaína, crack, 98 começaram com a maconha. Então essa história, não, maconha não faz mal, maconha é natural. Tem planta que se você comer uma folha, você morre. É verdade. Então não é porque é natural. Não é porque é verdinha, né? O cigarro também é natural, o tabaco. Então... É complicado. Então, pela sua resposta, você deve ser completamente desfavorável à liberação de maconha. Por exemplo, né? Existe a legalização, dos medicamentos feitos através da maconha. Isso é uma coisa. Isso é totalmente diferente. Por exemplo, eu sempre brinco com os pacientes que usam maconha e falam isso, né? Por exemplo, tem medicamento para hipertensão que é feito à base do veneno da cascavel. Certo. Então não é por isso que você vai distribuir cascavel para todo mundo tomar picada. Exatamente. Que é natural. Quer dizer, então, o remédio feito da maconha é uma coisa. Agora, o uso da maconha é extremamente nocivo. Extremamente nocivo. Principalmente porque eu já ouvi alguns depoimentos, você deve ouvir lá também, com certeza, que ela libera a criatividade, a pessoa fica mais solta, o jovem fica mais à vontade. De início, toda droga é boa. Toda droga é boa. Se fosse ruim, ninguém usava. Exatamente. Então, de início, tudo é uma maravilha. O usuário de maconha, e quem for usuário de maconha que estiver ouvindo vai saber isso. Por exemplo, no início ele fuma em grupo, né? Tem estado de euforia, larica, come e tal, aquela coisa toda que é uma droga sociável, como a cocaína é sociável, etc. O crack nem tanto. Agora, depois do vício instalado, o usuário de maconha ele vai se isolando. Ele vai fumando sozinho, ele fuma para ir trabalhar, ele fuma para relaxar, ele fuma para jogar videogame, é meninada nova. É muito comum você falar, mas como que você fuma? Que horário? Ah, doutor, eu vou pro meu quarto, me tranco, fico assistindo um filme ou jogando videogame. Então o mundinho deles vai diminuindo, vai isolando. Então aí vem esse surto de esquizofrenia, né? A maconha hoje é uma grande responsável por aflorar a esquizofrenia. Nossa, e a esquizofrenia é triste. É uma doença triste, né? E aí causa impotência sexual, diminui a produção de testosterona. Então, de início não. De início,
o indivíduo fica melhor. Depois aí é essa enxurrada de coisa ruim ainda. É verdade. E aí muitas vezes também é associado ao álcool também, ou não? Não, a maioria, geralmente, o usuário de maconha é clássico. Ele só fuma maconha. Ele é até contra o álcool. O álcool não, a maconha é natural. Entendi. Todo usuário de maconha, 99% fala, não, doutor, maconha é natural, você não faz mal. Certo, entendi, doutor. Entendi. E falando isso a questão de jovens, vamos abaixar ainda um pouquinho mais a faixa etária. Crianças, é comum, doutor, pacientes, crianças viciadas já em álcool? A gente ouve falar muita história, né? Muito. E vem da onde isso? Álcool muito mais. Álcool muito mais, mas como? Qual a idade que tem essas crianças? Olha, geralmente, eu já atendi pacientes lá de 11, 12, 13 anos de idade. Meu Deus. Agora, ultimamente, eu tenho atendido mais crianças usuárias de droga. De droga? Essa semana, passada, nós atendemos acho que 3 meninos de 13 anos de idade. Meu Deus. Eles sentam na cadeira para consultar, não põe um pezinho no chão. Que judiação. Não, é um absurdo. Usuário de maconha, usuário de gás de buzina. Mas é isso. Gás de buzina. A gente teve um caso aqui essa semana, né? De um rapaz, até médico. Uma menina que parece que passou mal, mas graças a Deus parece estar bem. Graças a Deus. Bom, então, agora, doutor, já no próximo bloco, nós vamos conversar um outro assunto também, eu quero que você me responda, um assunto bem atual, que são as cirurgias bariátricas, que tem um grande número aí de pessoas que já passaram por cirurgias e depois parece que a tendência para o álcool aumenta, né? Então é isso que a gente vai saber com o Dr. José Tuffi daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. E nós estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do Saúde e Companhia. Dr. Tuffi, a gente falou agora um pouquinho no último bloco sobre cirurgias bariátricas. O que é que acontece com o paciente, com a pessoa, depois de uma cirurgia bariátrica? Ela pode mudar o vício? Olha, é complicado, porque eu já conversei muito a respeito disso com pessoas que são especialistas em cirurgia bariátrica, não é o caso, né? Eu leio muito a respeito porque tive problemas, inclusive, com pessoas próximas a mim, então eu procuro ler muito a respeito disso. Mas o número de pacientes que eu atendo, que fizeram bariátrica, nunca beberam, ou que bebiam moderadamente e em um ano explodiu o alcoolismo, Antigamente eu atendia 1, 2 pacientes por mês. Hoje eu atendo 4, 5 por dia. Nossa, então Por exemplo, se eu atendo 20 ou 30 pacientes num dia, 4 são bariátricos. Então isso é uma das coisas que eu queria fazer cirurgia bariátrica e não faço de medo, porque eu não bebo, mas eu tenho medo de vir a ter algum outro problema. Se não é o álcool, é depressão. Não que eu seja contra a cirurgia bariátrica. Sim. Existe, lógico, muita indicação para ela. Mas é que os médicos, os profissionais da área, eles falam que eu só pego os problemáticos, que eu não vejo os bons. Sim, com certeza. Então os bons não vão na minha clínica falar que estão bons, né? Vão para eles. Vão para eles. Mas que tem muito caso, muito problema, isso tá assustador. Isso se deve a quê? Assim, é algum conceito de psicológico ou tal? Ou é alguma coisa patológica que fica, sei lá? É provável que seja substituição de prazer. Substituição de prazer mesmo. Eu tive lendo o Dr. Google, né? Esses dias
que o estômago, o pedaço do estômago que fica isolado, que ele fica isolado ali, continua produzindo grelina, que é o hormônio da saciedade, né? E isso, mesmo o indivíduo comendo e estando satisfeito, isso aí não para, ele continua sendo produzido. Isso é uma das hipóteses que não é nada assim cientificamente provado. Mas que o álcool supre essa ansiedade, então o indivíduo tem mais propensão. Não sei, vamos ver, ainda tem muitos estudos a serem feitos. Muita coisa pela frente, mas e o tratamento dessas pessoas, pós-cirúrgicas aí, de cirurgia bariátrica, é o mesmo que você faz com as outras pessoas? Mesmo tratamento, e na maioria das vezes eu indico a terapia cognitiva comportamental. O indivíduo tem que... ele operou o estômago e tem que operar a cabeça também. Né? Então, é o mais difícil. Eu que sou gordo, eu sei disso, que o principal é a gente... É só o teu corpo que deixa de ser gordinho, né? A cabeça então, continua vontade, pensando, né? Então, como pode gordo. ser isso. Mas o álcool para quem fez essa cirurgia, não é indicado. Não. Tem que ser com muito cuidado, muita... Doutor, são 20 anos de trabalho da clínica? Não, 26, mais, né? 27. 27 Desde 1990. Né? Então, você, nesse tempo todo, mudam as pessoas, a localização das pessoas ou não? Você atende mais pacientes de zona rural, da cidade, de grandes centros, ou é tudo... Ou mudou esse perfil ou não? É igual? É igual. É igual, não mudou né? nada. Muda as drogas, vem mudando, isso tudo vem evoluindo, né? Mal. Mas o álcool não, o álcool continua a mesma coisa. E ao contrário do que se acha que na zona rural se bebe mais cachaça e tal, não, na cidade, muito mais. Muito mais, muito mais, né? Mas isso é uma epidemia mundial. Deixa eu fazer uma pergunta aqui muito de leiga, tá? Mas completamente leiga. A gente conhece muitos casos aí, já ouviu falar de muitos casos de eu mesmo, no meu tempo de jornalista, 1000 anos atrás, né, Adolfo? Faz tempo. Eu fiz uma vez uma matéria que eu lembro que eu acordei muito de madrugada fazendo um bairro aqui bem distante, aqui em Rio Preto, que era um bar que só tinha cachaça mesmo, até marca de tipo e tal de cachaça. E os trabalhadores de boia fria, eles saíam de lá, saíam da frente desse bar para ir aqui nas fazendas da região para trabalhar. E eu vi ali muita mãe, sim, famílias inteiras que ficavam ali esperando de madrugada, frio, e davam cachaça para as crianças, entendeu? E muitas grávidas tomavam cachaça para entrar naqueles caminhões e tal. A criança que a mãe ingere muita bebida, assim, aí vem a minha pergunta pode ser um absurdo que eu vou falar, ela tem alguma propensão ou não? Não existe nada disso? É a única propensão provada, por exemplo, fala-se de genética, hereditariedade e tal, mas tudo ninguém prova, né? Agora a mãe que amamenta, que engravida, gera o filho bebendo e amamenta bebendo, a tendência dessa criança ser dependente é muito grande. Agora o pai não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pelo né? que a gente vê, não. E a gente até hoje, né, em 27 anos, deve ter o quê? Acho que 100 mil pacientes atendidos, 90 e tantos mil pacientes atendidos. A gente faz sempre a mesma pergunta. Se na família tem pai, mãe, bebe, mais de 90% não tem ninguém na família que bebe. Olha. Agora, existe aqueles casos da família ter o hábito familiar. Né? Mas os que têm esses, são assim, tio bebe, vô bebe, tal, reúne, por exemplo, a minha família. Eu reúno para comer. Família de gordo, todo mundo gordo. Então, aquela coisa, não, vamos lá fazer o churrasco na casa de um, quibe na casa do outro. E a família que tem o hábito de beber, a molecada nasce e cresce vendo que aquilo é normal. É possível, muito boa essa. É possível aprender a beber? Porque tem aquela pessoa também que fala, eu aprendi a beber com meu pai, eu aprendi a beber. Lógico. Eu aprendi a beber direitinho, socialmente, tal. Existe isso? Existe. Os pacientes que eu atendo mais do norte do país, inúmeros casos de
paciente que ganha com 13 anos de idade, não sei porque que eles escolhem essa idade. 13 anos de idade, eles ganham uma caixa de fósforo, uma cigarro e um litro de pinga. Que presente ruim. Casos de depois de adulto, a avó contar, os tios contarem para o paciente, falam, não, quando você era pequenininho você chorava muito, a mãe misturava uma pinga, um pouquinho de pinga na tua mamadeira. É lógico, aí você vai desenvolver um problema na criança, né? Com certeza. Então existe, o fator cultural é muito forte. Hoje, aquilo que você estava falando de música, isso, aquilo, por exemplo, você pega um menino que vai numa baladinha, 15, 16 anos de idade, ele com uma lata de coca na mão, ele se sente menor. Então, ele vai fazer o quê? Ele bebe com cara ruim, mas ele toma cerveja. Entendeu? Vai ficar igual, né? Ou já cansei de ver molecada esvaziar a cerveja e pôr coca dentro, para tomar coca, falando para ficar... Senão os menininhos não olham para ele. Identificação, então essa fase da adolescência é complicada mesmo. É isso mesmo. Bom, Dr. Tuffi, eu tenho muito de te agradecer, porque eu acho que os nossos telespectadores devem ter gostado muito desse tema. É um tema muito urgente, né? Muito necessário. Infelizmente, é um assunto difícil, ruim, porque é uma pandemia, né, dos nossos tempos, né? Essa coisa do álcool, das drogas. E se fosse para falar mesmo, a gente ficaria aqui umas 10 horas, porque é muita coisa. Com certeza. Então, eu quero agora, só para a gente estar terminando já o programa, e eu lembro, tá? Só lembrar os nossos telespectadores que se você quiser assistir, passar para alguém a informação desse programa, a gente esse programa reprisa, tá? Na quarta, na sexta e no domingo, certo? Nesse mesmo horário, a partir das 7 da noite, aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Doutor, eu queria desde já agradecer a tua presença aqui, tá? A tua gentileza de ter aceitado o nosso convite, e que você deixasse aí tuas considerações finais, uma palavra final para os nossos telespectadores. É sempre, para quem tem filhos pequenos, e a orientação é tudo, né? Sempre desde pequeno orientar, desmistificar, porque tem gente que tem medo de falar dentro de casa a respeito de droga, a respeito de álcool. Então tem que falar, tem que conversar, tem que orientar. Com certeza. Então isso o diálogo é o caminho. Dá Nas trabalho escolas falar, hoje, dificilmente se fala a respeito disso. Né? Eu, logo que eu vim para Rio Preto, eu fazia palestra em escolas estaduais. Voluntariamente, né? A molecada adora esse tema. Você sentar numa sala de aula, você junta 3, 4 salas de aula, e a gente fica no meio conversando a respeito de droga, eles são extremamente interessados. Sim, eles têm muitas dúvidas, né? Só que não existe mais interesse nisso, né? Infelizmente... Hoje eles falam mais de sexualidade do que de álcool e droga. Então, acho que a sexualidade acho que está mais importante. Infelizmente. Bom, então a todos boa noite e até a próxima semana em mais um programa nosso.